Dados da Organização Internacional do Café, divulgados nessa semana, mostram um superávit na oferta mundial de café de aproximadamente 2,4 milhões. Mas o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, diz que esses números refletem na produção de 2020. Assim que fecharem os números de 2021, a perspectiva muda. Não há excesso de oferta de café no mercado, diz Eduardo Era, diretor técnico do Secafé. Confira mais detalhes na reportagem de Walter Puga Júnior. E recentemente a Organização Internacional do Café anunciou dados apurados aí do último ciclo, lembrando que a produção passa de 169 milhões e 660 mil sacas de café de 60 quilos. Um aumento na produção que teve um consumo menor. O consumo não foi muito além de 167 milhões e 250 mil sacas. Quer dizer, é uma diferença aí, segundo a OEC, há uma sobra no mercado de 2 milhões e 400 mil sacas de café. Eu tenho comigo aqui o diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café, o Eduardo Heron. Agradeço ter atendido o nosso convite, Eduardo. Vamos analisar esses números. Esses números batem com o que o Secafé tem apurado também? Walter, a primeira coisa que nós devemos considerar, né, é a leitura do que representa esse pseudo-superávit, né? E vou explicar por quê. O número da OEC ele está correto no sentido da organização receber dos diversos países produtores o seu volume de produção, ok? Mas esse superávit de 2 milhões citados pela OEC, ele é um reflexo ainda da grande produção brasileira de café. É importante ressaltar que o Brasil, na safra 2021, produziu, segundo a Conab, 63,1 milhões de sacas. Nesse ano agora, 21, 22, o Brasil está produzindo 47 milhões de sacas. Então, quando nós olhamos o cenário, o ano indicado pela OEC 2020, o superávit ainda traz o reflexo da grande safra brasileira de café, a safra recorde de 63 milhões de sacas, o que resultou nesse superávit aí de 2,4 milhões de sacas. Na nossa avaliação, não há um excesso de oferta de café no mundo. Ao contrário, se nós olharmos de forma separada, é bom destacar que o consumo mundial também cresceu nesse período de 2019 e 20, 2%, com destaque principalmente ao crescimento nos países importadores. Então, Walter, a nossa avaliação é que esse superávit nada mais é do que ainda o reflexo da grande safra brasileira de café. Ou seja, atualmente a situação é um pouco diferente, não? Há uma redução acentuada na oferta de café, notadamente no Brasil. Sim, sim. Nós estamos ainda aguardando com uma certa ansiedade os números para 2021. Aí sim, nós talvez tenhamos um retrato dessa disponibilidade do café, certo? Porque nós já vamos estar num novo ciclo produtivo de menor volume, que é essa safra 21-22 de 47 milhões de sacas, e nós ainda vamos ter o reflexo das exportações, né? Que em 2020, é bom lembrar que o Brasil exportou seu volume recorde de 45 milhões de sacas, correto? Esse ano, em função dos problemas logísticos que estão sendo verificados em todo o mundo, esse número tende a diminuir. Isso, inclusive, você pode verificar no próprio reporte da OEC que esse reflexo, né, do problema logístico já é possível apurar nas exportações mundiais, onde você verifica um menor volume do café arábica exportado pelo Brasil e também pela Colômbia. Nós continuaremos a ter problemas de logística também agora em 2022 ou já há possibilidade de atenuar essa dificuldade para escoar café do Brasil? Walter, não acreditamos em solução de curto prazo. Nós temos conversado muito com as empresas exportadoras, com as outras entidades do agro, temos feito um trabalho de articulação junto com essas entidades e o Ministério da Infraestrutura, através do Instituto Pensar Agro, porque o problema logístico, ele certamente vai se carregar ainda no primeiro semestre. Segundo a Associação Representante da Navegação, a expectativa é de uma melhora no segundo semestre. Eu não quero parecer muito cético com essa perspectiva, mas
é possível notar que hoje os portos brasileiros, principalmente o maior porto da América Latina, onde 80% da exportação brasileira de café saem, né, por esse porto, os pátios dos terminais, tanto da área primária quanto da retroárea, estão abarrotados. E o engraçado é que eu tenho conversado com as empresas justamente o fato de poder observar isso de perto. Sai navio, entra navio e os pátios continuam carregados. Então, nós temos que ser muito realistas com essa situação para que não criemos essa expectativa de que haja uma solução de curto prazo. O Secafé não acredita em solução de curto prazo. Nossa expectativa, sendo um pouco otimista, é que lá pelos meados do segundo semestre, talvez a situação venha aí a se normalizar. Mas eu acho que nós temos ainda que aguardar. Nós temos hoje acompanhado também outras modalidades de embarque, que vem numa tentativa de evitar o acúmulo de café nos portos, que são os embarques em breakbooks, né? São uma modalidade, não é nova, porque isso se era uma prática comum na movimentação portuária em épocas anteriores, mas que hoje, como solução paliativa, as empresas estão buscando formas de poder atender o seu comprador, colocando esses cafés, exportando através do breakbook. Bom, vamos falar também de um outro problema que o Secafé agora começa a enfrentar, que são as exigências que a China tem feito. O que a China quer e qual é a dificuldade? Walter, a China tem sido hoje um alvo até de promoção do Secafé, porque é um mercado que vem se desenvolvendo de uma forma muito expressiva. Para você ter uma ideia, a China esse ano, nos números apurados até o momento, ela demonstra um crescimento de quase 60% nas compras do café brasileiro. Esse ano, até o momento, a China se desponta como o 23º maior mercado do destino da exportação de café do Brasil. Então, um mercado que vem se desenvolvendo de forma muito rápida. Nós acreditamos que tem um potencial ainda mais de crescimento do Brasil, mas, infelizmente, a aduana chinesa, ela impôs algumas exigências que têm criado dificuldades, obstáculos, não somente para o café, mas para o agronegócio brasileiro, que é o cadastro, né, de empresas exportadoras na China, né? Foi o decreto número 248 do General Customs of China, publicado agora, meados do ano passado, passou a exigir, a partir de 1º de janeiro desse ano, que todas as cargas tenham as suas empresas registradas na China. E você tem o desafio do idioma, que até pouco tempo, o site, por exemplo, onde se faz o registro, ainda não tem nem a versão em inglês, né? Se notou alguns avanços, mas ainda você tem o desafio do idioma, você ainda tem uma clareza dos procedimentos, de onde se inicia o processo, de que maneira as empresas devem declarar as suas informações. Isso tem trazido uma certa preocupação, porque nós temos acompanhado a evolução dessas exigências e temos recebido informações de empresas exportadoras que há perspectiva já de embarque de café para a China no mês de janeiro, mas que ainda não será possível realizá-las em função da não liberação ainda desse registro para as empresas exportadoras de café do Brasil. A perspectiva agora é fazer andar o mercado de café no Brasil. E eu pergunto, o que o Secafé pensa fazer diante de uma situação como essa? As questões governamentais, é bom lembrar que há no momento um movimento de operação padrão dos fiscais agropecuários, que torna mais difícil ainda a iniciativa das entidades do agro em se mobilizar, principalmente com o Ministério da Agricultura, né, que é parte hoje integrante dessa discussão. Mas o Secafé hoje tem mantido contato com os representantes do Ministério da Agricultura, que tem se esforçado grandemente para poder trazer informações, esclarecimentos, mantido contatos com a representação na China. O Secafé buscou recentemente uma consultoria para poder orientar, trazer mais clareza sobre o novo decreto para as empresas exportadoras, e estamos agora fazendo um trabalho juntamente com as demais entidades do agro, na expectativa de poder fazer o pleito de uma nova lista de recomendação para o Ministério da Agricultura.
porque a nossa preocupação é que, em função desse momento de operação padrão, torne ainda um pouco mais moroso a liberação desses registros na China. É bom destacar o Ministério da Agricultura sempre muito bem receptível e trabalhando com as agências justamente para procurar mitigar qualquer dificuldade de embarque, mas tem sido um grande desafio. Juntamente com o problema logístico, eu comentei há pouco que nós começamos 2022 muito bem, né, com o problema na China e com esses problemas logísticos que certamente vão se carregar ainda para o primeiro semestre. Bom, você acaba de ouvir o diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café, o Secafé, Eduardo Heron. Agradeço a entrevista de Eduardo Heron, Walter Puga Júnior, de São Paulo.